Então, na primeira página mesmo, este ensaio é um esforço para construir um mito político, pleno de ironia, que seja fiel ao feminismo, ao socialismo e ao materialismo. Então ela quer construir um mito político, né? Um mito que poderá ser talvez mais fiel na medida em que a blasfêmia possa sê-lo do que uma adoração ou uma identificação reverente. A blasfêmia sempre exigiu levar as coisas a sério. Não conheço, dentre as tradições seculares religiosas e evangélicas da política dos Estados Unidos, incluindo a política do feminismo socialista, nenhuma posição melhor a adotar do que essa. A blasfêmia nos protege da moral interna, ao mesmo tempo em que insiste na necessidade da comunidade. A blasfêmia não é apostasia. A ironia tem a ver com uma contradição que não se resolvem ainda dialeticamente em totalidades mais amplas. Ela tem a ver com a tensão de manter juntas coisas incompatíveis, porque todas são necessárias e verdadeiras. A ironia tem a ver com o humor e o jogo sério. Ela constitui também uma estratégia retórica e um método político que eu gostaria de ver mais respeitados no feminismo socialista. No centro da minha fé irônica, de minha blasfêmia, está a imagem do ciborgue. O interessante aqui é que ela vai dizer então que a posição dela é da blasfêmia, de ironia, né? Ela está querendo brincar com todas essas categorias constituídas, tradicionais, nesses grandes conceitos, a blasfêmia com Deus, a blasfêmia que ela faz também com a deusa. Ela faz várias blasfêmias, né? A blasfêmia ao capitalismo, a blasfêmia às fronteiras, né? Aos limites que o Ocidente produz, né? Todas aquelas barreiras, corpo-alma, natureza e cultura, animal e humano. E ela vai dizer que a blasfêmia, ela não é apostasia, né? Ela não é a negação. Ela não é a negação. E, ao mesmo tempo, ela não se resolve também dialeticamente, né? Ela não se resolve a partir de uma oposição que produz uma síntese. Isso eu acho que essa primeira página, entender essa primeira página é entender o que vem a seguir. É como todo esse texto se constrói, né? Ele se constrói nessa ironia que tem a ver com desfazer essa produção de fronteiras, e mais do que desfazer essa produção de fronteira, mostrar a desconstrução que já opera nos anos 80, esse texto é da década de 80, esse limite entre o humano e o não humano, entre o natural e o artificial, ele já estava colapsando, né? E aí a ideia é justamente uma blasfêmia contra esses limites impostos, né? E isso quer dizer, né, como eu falei, que não envolve uma mera negação, né? Dizer não existe Deus, não existe a deusa, não existe a natureza, não existe a cultura. Não é sobre isso. É entender qual é o modo de existência dessas coisas e qual o mundo que ela produz, né? Qual é o mundo que ela produz? Vale lembrar que blasfêmia, dentro de uma estrutura tradicional, só existe naquilo que se crê. Então, realmente, não é uma negação mesmo. Ninguém é blasfemo se não crê naquilo que está praticando, né? Em negação, embora não seja uma negação. Exatamente. Afirma, né? Quando você afirma uma negação, você precisa crer para ser blasfemo, para que ela realmente venha a ser estruturalmente uma blasfêmia. Com certeza, e essa estrutura da crença que eu acho que é o que está operando aqui, né? É a estrutura da fé, né? Que não se apaga, mas ela é reafirmada. E isso vai ser muito marcado nesse texto, sobretudo quando ela vai pensar, né, a relação entre ficção e ciência, né? Quando ela vai trazer o ficcional para o jogo e nessa crença, nessa fé da produção de novos horizontes. Por isso que ela diz que é a produção de um novo mito político
que é a produção de uma nova crença, uma crença que se articula nessa blasfêmia, essa fé, como a Jennifer estava falando, né, nessa crença de produzir, ao negar, não negar naquele sentido da afirmação da não existência, da apostasia, né? Mas ao apontar os limites dessas fronteiras, né? Produzir uma nova categoria que é a do ciborgue, mas é uma categoria que não é ela que está produzindo, né? É uma categoria que já está sendo articulada aí, assim como toda desconstrução, ela opera sempre no interior de um pensamento e ela mostra, faz operar esses deslocamentos que estão operando. E a ciborgue é uma realidade, né? Não é à toa que nos anos 80 a gente tem um monte de filme, né? O Exterminador do Futuro, o Robocop, uma série de filmes com robôs, ciborgues, híbridos. Essa era uma narrativa extremamente fecunda, né? O Blade Runner, né? O Blade Runner era... Blade Runner, ela cita também. Então, tudo isso... O melhor de todos é o branco sai, preto fica. Qual é esse? Eu não conheço. Cara, é muito bom esse filme. Eu não conheço. Tem que ver. Eu também não conhecia. Quem é o diretor? É o Ardilei Queiroz. O meu TCC foi sobre ele e Haraway, né? Porque ele é uma releitura brasileira de Blade Runner. Você tem lá o caçador de ciborgues, mas os ciborgues brasileiros, eles não são feitos de alta tecnologia, de manipulação do DNA, que nem os replicantes lá do Blade Runner. Eles são feitos pela polícia, né? Um deles tomou um tiro nas costas e tem que andar de cadeira de rodas, então ele é meio máquina nesse sentido, né? E o outro perde uma perna, porque é pisoteado pelo cavalo da polícia nessa mesma operação. Vou procurar aqui para assistir. Branco sai, preto fica. Cara, muito interessante. Quero ver também. Bem legal. Eu acho fiquei que com vontade... Fala, Musta. Não, eu ia falar só que a produção desse filme, eu acho que pensar num ciborgue brasileiro, assim, faz muito sentido. Eu fiquei curiosa pelo seu trabalho, Pedro, e eu acho que, nossa, não tem a forma toda de produção do Ardilei, porque é um filme com um orçamento baixo e tal, é muito massa, assim, para pensar esse lugar desse ciborgue onde a gente está, assim, é bem... Inclusive pela estética. E é legal também, porque o branco sai e preto fica, ele fica num entrelugar, né? Ele é fronteiriço entre documentário e ficção. Ele conta uma história real, que é dessa invasão da polícia, onde o cara ficou realmente paraplégico, mas mistura com ficção científica, né? Tem toda essa coisa... E então ele se recusa a ter esse gênero próprio, né? Ele é muito bom para estudar Haraway, né? Porque ele fica nesse entrelugar também de ficção e, enfim, os corpos brasileiros também são máquinas ficcionais, né? A Haraway chega a falar, né, que ela cita que uma pessoa paraplégica talvez seja a pessoa que tem um privilégio no sentido de uma experiência privilegiada, né, em relação ao que é ser um ciborgue, né? As pessoas que dependem muito dessas tecnologias para se locomover ou para se comunicar ou para ter uma experiência mais marcada dessa relação entre uma pessoa tipo Steve Hawking que para se comunicar usa tecnologia, né? Ele tem ali um raciocínio ultra complexo que depende de uma máquina que em outro período ele estaria ali numa certa solidão, né? Então esse agenciamento, essa interface da linguagem humana com a linguagem da máquina permite ele produzir, né? E o interessante é se o interessante desse texto tem várias coisas, né? Na década de 80, tinha toda uma ascensão de ecofeminismos e discursos que vão criticar essa fronteira entre o humano e o animal, entre o natural e o cultural, entre o natural e o artificial, mas sempre demandando por um lado de afirmação, de negação do artefato, do tecnológico, e afirmação de uma natureza, né? Tudo é orgânico, tudo está conectado, e aí ela ironiza algumas vezes ao longo do texto o conceito de deusa, né? Que é articulado por
por muitas ecofeministas. E o artifício desse mito político do ciborgue tem a ver com pensar a própria fronteira e tentar pensar em que medida, e para mim, por exemplo, um dos pontos mais interessantes desse texto, e que eu acho que pode articular muito com os debates anteriores, é pensar a política dos próprios objetos técnicos, né? Assim, e isso desloca um pouco, porque a gente não vai pensar mais no sentido de demonizar a tecnologia, e aí porque demonizar a tecnologia envolve um engajamento teleológico, né? Como se não, então toda tecnologia necessariamente produz destruição, toda humanidade chegaria a um tipo de tecnologia vil, mas ela vai tentar pensar essa proliferação das diferenças e que como cada forma de agenciamento, cada forma de cultura, cada seja o feminismo, o movimento antirracista, os povos originários, o Ocidente branco, cada espaço esse de construção de identidade, né, ele produz os seus objetos técnicos, e esses objetos técnicos, eles próprios têm a sua política. É muito interessante, porque a gente desloca os objetos técnicos da posição de passividade e coloca eles como agentes também. E não só como agentes que nos produzem também. Nós somos produtos deles, né? E isso implica que não há, nesse sentido, uma relação do homem com a natureza, do ser humano com a natureza, de dominação tal qual é classicamente colocado, né? Não existe, porque tradicionalmente a gente organiza, como a gente está estudando aqui, a gente está criticando todo o paradigma desse curso, é tentar criticar essa oposição entre o humano e o não humano, que se ancora nessa oposição entre o natural e a técnica, numa certa primazia da linguagem humana, enquanto uma forma de acesso privilegiado ao mundo, enquanto uma técnica também, né? E uma das características que ela fala textualmente aqui, né, é da segmentação entre os humanos. Ela estudava, né? Ela estuda primatologia também, ela tem uns estudos sobre isso, né? E a ideia tradicionalmente a gente pensa que a excepcionalidade, um dos argumentos da excepcionalidade humana é que apenas o homem é capaz de suplementar a natureza, né? A técnica, ela tradicionalmente, ela é lida sempre como um meio para alcançar um determinado fim, né? A gente pensa, eu quero produzir tecnologias de agricultura para que eu produza mais alimentos e que eu possa comer bem. Eu produzo um carro porque eu quero chegar mais rápido de um ponto ao outro. Então, é sempre um meio para chegar a um determinado fim. Aí esse pensamento o Nancy articula isso num texto que se chama Da Instrução, e que eu acho que dialoga muito com esse texto aqui, que está no Dans quel monde vivons-nous? Em qual mundo nós vivemos, né? E aí o texto é de l'instruction, da instrução. Tem até uma tradução desse capítulo para o português, que para quem se interessar eu posso enviar a referência depois. Eu esqueci o título do livro, mas se alguém quiser me pergunta que eu mando a referência, que só esse capítulo está traduzido, né? E aí a técnica, na verdade, tradicionalmente a gente pensa sempre essa capacidade do homem de suplementar a natureza, né? Para produzir objetos técnicos para atender determinados fins que a própria natureza não ofereceria para ele, né? Então a natureza estaria como externa, enquanto matéria bruta, para a gente ir modificando ela, né? Essa é um pouco a concepção tradicional, né? Que organiza o pensamento e que organiza até o marxismo e uma série de teorias mais que estão ali até no limite da modernidade, né? E essa ideia de que a natureza é algo à mão para o homem trabalhar e transformar para os seus interesses, né? E o que o Nancy traz nesse texto, que é algo que a Donna Haraway traz nesse também, mas com
de uma outra forma, é mostrar como os objetos técnicos, eles não são meios para um determinado fim. Eles se tornam, em algum momento, fim em si mesmo. Porque a gente não tem controle sobre... E aí que entra a conexão com esse texto do Cyborg, porque a gente não tem controle sobre a proliferação deles. Eles têm um agenciamento que eles se proliferam por si mesmos. A gente acha que a gente produz um celular para falar com alguém, para ter mais conexão, para, enfim, para estar acessando a vários textos. Isso é verdade, né? Ele tem ali uma certa utilidade, mas o interessante é que esse desenvolvimento que a gente presume que a gente tem controle, a gente não tem controle, né? O exemplo que o Nancy dá nesse texto é o do carro, né? Que eu falei, que é o carro, ele é, então, essa ideia a gente desenvolveu ele para se deslocar mais rápido de um ponto a outro, e só que quando a primeira pessoa inventou um carro, né, produziu um carro, eu acho que o mais correto, inclusive, nesse sentido, é dizer que o carro se inventou. No interior dessa estruturação técnica, todo carro se inventou. Mas a gente tem essa narrativa de que então foi lá um ser humano, criou um carro, produziu um carro, mas quando você produziu esse carro, você ainda não tinha estradas rodoviárias, você não tinha sinais de trânsito, cinto de segurança, legislação de trânsito, bafômetro, uma série de normatividades que só foram produzidas depois do carro e que foram consequências que não estavam numa certa intencionalidade de quem produziu o carro, foram consequências da política que esse aparelho, essa quase uma tonelada de metal retorcido, implicam, desde destruição, extrativismo de diversos espaços, porque você tem que ficar retirando material, 1 tonelada de material, cada carro desse que a gente vê circulando tem uma quantidade enorme de materiais que são extraídos, e isso gera impactos em lugares periféricos, até toda essa sequência que, ao fim e ao cabo, tem um impacto na nossa vida que a gente não tinha nenhum controle sobre, né? A gente vive numa cidade... eu vivo no Rio, não sei se acho que como está sendo online, a maioria das pessoas aqui, algumas pessoas aqui não devem viver no Rio, né? Mas a maioria das grandes cidades no Brasil, sobretudo, tem esse modelo rodoviário, a maioria, para não dizer todas, né? Tem esse modelo rodoviário, e a nossa vida gira em torno disso. Como a gente vai se deslocar pela cidade, trânsito, a nossa relação com o transporte público precarizado, tudo isso é uma consequência da política que os carros e os aparelhos tecnológicos implicam, né? A dona Haraway diz isso, né? Eu acho que eu estava pretendendo falar sobre isso no final, mas enfim, a conversa foi direcionando para esse assunto. É pensar que os objetos técnicos, eles têm a sua política também, é isso que ela quer dizer, né? E que eles são agentes também. O exemplo mais óbvio e evidente hoje em dia, que está todo mundo debatendo, tem documentários sobre, é das redes sociais, né? O smartphone e as redes sociais. Como essa nossa relação com esses aplicativos modificam o nosso cérebro, modificam as nossas relações pessoais, produz doenças psicológicas, produz uma série de deslocamentos, né? E aí, nesse sentido, essa imagem do ciborgue, eu vou... E pensar os objetos... Para mim, eu acho que... Para mim, isso é o que tem de mais potente nesse texto aqui, essa ideia de pensar os objetos técnicos como agentes também. E aí, e que nós somos produzidos por eles também, né? E aí eu vou ler aqui para vocês, eu vou continuar lendo aqui o comecinho, algumas passagens do comecinho para a gente continuar essa discussão. Na página 40, ela diz lá no começo, né? Um ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido de máquina e organismo, uma criatura de realidade social e também uma criatura de ficção. Aí no parágrafo seguinte, ela fala: a ficção científica contemporânea está cheia de ciborgues, criaturas que são simultaneamente animal e máquina, que habitam mundos que são, de forma ambíguas, tanto naturais quanto fabricados, né? E aí, na página 41, lá,
ela vai dizer, no parágrafo que começa no meio da página, no final do século XX, neste nosso tempo, um tempo mítico, somos todos quimeras híbridos. O conceito de quimera é um conceito que o Derrida trabalha também, né? No Animal que Logo Sou. Teóricos e fabricados, de máquina e organismos. Somos, em suma, ciborgues. O ciborgue é nossa ontologia. Ele determina nossa política. O ciborgue é uma imagem condensada, tanto da imaginação quanto da realidade material. Esses dois centros, conjugados, estruturam qualquer possibilidade de transformação científica. Então, isso aqui também é uma compreensão muito importante do texto, né? O ciborgue é nossa ontologia, ele determina a nossa política. Então, o que isso implica dizer que ela está querendo construir um mito político do ciborgue, mas em alguma medida o ciborgue já é nossa ontologia. Isso implica dizer que a nossa sociedade ela já é toda organizada, o Ocidente, né? Essa interface entre os existentes animais e as máquinas, ela é o horizonte mesmo do nosso do Ocidente, né? O Ocidente ele se constrói sobre a base desse discurso oposicional, né? De um lado a excepcionalidade humana, de um lado essa natureza externa, mas ao mesmo tempo o próprio Ocidente produz a sua desconstrução, né? E a sua desconstrução implica nessa ontologia ciborgue que é a nossa, né? Dessas relações cada vez mais inseparáveis, né? Que é como a gente pode comparar esse texto, eu acho que é uma comparação muito profícua, muito interessante, das relações entre o perspectivismo ameríndio, né? Que o Viveiros de Castro ele vai trazer a compreensão dos povos arauetés, né? Da técnica, deles vendo os animais não humanos como tendo técnica também, né? Como tendo artefatos técnicos também. Como eles têm toda uma outra compreensão sobre os artefatos técnicos. Como, para eles, a lança deles é como se fosse a garra de um determinado animal, as presas da onça. Não tem exatamente uma diferença, porque tem ali uma certa integração operando, assim, né? Enquanto que o discurso ocidental, tradicionalmente, vai pensar dessa forma segmentada. Mas, ao mesmo tempo, esse próprio pensamento que produz uma série de violências, né, a partir desse discurso, ele produz também essa imagem da ciborgue. E a imagem do ciborgue, ela tem um caráter duplo, né? De um lado, apontar para uma desconstrução, mas, de outro lado, um caráter de perigo também, de risco. De risco que pode trazer para as lutas políticas, né? Então, ela diz que o ciborgue é a ontologia do Ocidente, né? Porque o ciborgue é justamente o limite. E esse limite, ele só pode surgir a partir de, né? É preciso que houvesse, a gente pode dizer, é preciso que houvesse uma segmentação radical e uma certa relação com a técnica para que algo como um ciborgue surgisse na imaginação política, né? E aí a ficção científica ela vai ocupar um papel central nesse sentido, né? E aí uma coisa interessante que ela fala aqui, no final da 42, ela diz, no começo da 42 ela diz, é também um esforço de contribuição para a teoria e para a cultura socialista feminista de uma forma pós-modernista, não naturalista, na tradição utópica e sem se imaginar na tradição utópica de se imaginar um mundo sem gênero, que será talvez um mundo sem gênese, mas talvez também um mundo sem fim. A encarnação ciborguiana está fora da história da salvação. E aí no começo do outro parágrafo ela fala: o ciborgue é uma criatura de um mundo pós-gênero. Ele não tem qualquer compromisso com a bissexualidade, com a simbiose pré-edípica, com o trabalho não alienado. O ciborgue não tem qualquer fascínio por uma totalidade orgânica que pudesse ser obtida por meio da apropriação última de todos os poderes das respectivas partes, as quais se combinariam então em uma unidade maior. Em certo sentido, o ciborgue não é parte de qualquer
narrativa que faça apelo a um estado original, de uma narrativa da origem, no sentido ocidental, o que constitui uma ironia final, uma vez que o ciborgue é também o telos apocalíptico dos crescentes processos de dominação que postulam uma subjetivação abstrata que prefiguram um eu último libertado, afinal, de toda dependência. Um homem no espaço. Aqui ela traz bem essa ambiguidade que eu falei, do perigo do ciborgue e, ao mesmo tempo, esse horizonte libertador, né? E é também interessante porque essa teoria feminista, né, que a Donna Haraway faz parte, no debate com o pessoal da teoria queer, né, é tido muito como se essas teóricas, né, essa reflexão sobre o gênero que essa galera traz fosse só uma questão de proliferar gênero, né? Ela está dizendo aqui que a utopia ciborgue é a utopia de um mundo sem gênero. Então tem um projeto aqui também, né, diferente do que o senso comum costuma reproduzir, né? Então tem, e ela inclusive discute aqui com feminismo radical também, né? Que em geral é onde esse debate pega de maneira mais intensa. Então tem essa dualidade, né? De um lado, o ciborgue, ele abre espaço para a gente superar essas oposições que organizam o nosso mundo, né? Natureza e cultura, humano-animal, masculino-feminino, homem-máquina. Ele libera a gente, né? Isso tem uma potência revolucionária, que é a potência que a Haraway quer operar, né? Mas ao mesmo tempo isso é cooptado também pelo capitalismo, né? É produzido por ele e cooptado por ele, né? Enquanto essas narrativas, né, de absorver essa figura do híbrido para uma utopia, né, para uma teleologia de que há um futuro e que há a imortalidade, né? Esse é o projeto. Hoje, para a gente, é muito claro, né? Quando a gente pensa na crise ecológica que a gente está vivendo, né? E a gente pensa naquele foguete lá que o Bezos lançou, né? Quando a gente pensa em todo esse discurso de colonizar Marte, né? O que está por trás disso ou essas ideias, né, de fazer um upload do cérebro para uma máquina, né? Por trás dessas narrativas todas, o que está em jogo é dizer, a gente não precisa frear o capitalismo, a gente não precisa repensar a nossa relação com as tecnologias, a gente não precisa pensar com isso é interessante desse pensamento da Haraway também, né? Que tecnologias a gente pode, não é demonizar as tecnologias, mas quais são as tecnologias que a gente pode se agenciar em direção a uma política orientada para o futuro? Quais são essas tecnologias que interessam a gente no interior do nosso espaço? Sejam as tecnologias feministas que ela está querendo pensar aqui, sejam as tecnologias antiespecistas que a gente pode pensar orientadas no nosso curso, mas esse discurso teleológico de cooptação desse discurso dessa superação desse limite homem-máquina, ele também é usado para dizer, pela geoengenharia, que diz que a gente vai criar tecnologias para transformar o clima do planeta Terra e a gente não precisa, então, continua extraindo minério para produzir carro, vamos tirar petróleo para os carros andarem, vamos continuar vivendo aqui, que a gente vai resolver tudo, a gente vai criar uma equação aqui e vai resolver o problema climático, né? É a venda, né, dessa utopia, né? A gente vai para Marte, a gente vai dominar o mundo, a Guerra nas Estrelas, né? O Star Wars vai se tornar realidade. Então, esse limite, ele tá apontado aí, né? E aí a ficção científica, ela se torna paradigmático justamente porque ela aponta esse limite, né? Ele aponta esse limite entre a ciência e ficção e muitas vezes ela serve como potência de imaginação política, né? Potência de imaginação política. Aí ela fala aqui na página 45, no começo lá,
Na cultura científica estadunidense do século XX, a fronteira entre o humano e o animal está completamente rompida. Aí agora, no começo da página 45. Caíram as últimas fortalezas da defesa do privilégio da singularidade humana. A linguagem, o uso de instrumentos, o comportamento social, os eventos mentais, nada disso estabelece realmente de forma convincente a separação entre o humano e o animal. Muitas pessoas nem sequer sentem mais a necessidade dessa separação. Muitas correntes da cultura feminista afirmam o prazer da conexão entre o humano e as outras criaturas vivas. Os movimentos em favor dos direitos animais não constituem negações irracionais da singularidade humana. Eles são um lúcido reconhecimento das conexões que contribuem para diminuir a distância entre a natureza e a cultura. Ao longo dos últimos 2 séculos, a biologia e a teoria da evolução têm produzido os organismos modernos como objetos de conhecimento, realizando simultaneamente a linha de separação entre os humanos e animais a um pálido vestígio, o qual se expressa na luta ideológica ou nas disputas profissionais entre as ciências da vida e as ciências sociais. Nesse contexto, o ensino moderno do criacionismo cristão deve ser combatido como uma forma de abuso sexual contra as crianças. Então ela tem uma posição bem forte sobre o criacionismo, né, nas escolas. Aí ela continua, a ideologia biológico-determinista não é a única posição disponível na cultura científica que permite que se argumente em favor da animalidade humana. Há um grande espaço que as pessoas com ideias políticas críticas contestem o significado da fronteira assim rompida. O ciborgue aparece com um mito precisamente onde a fronteira entre o humano e o animal é transgredido. Longe de assinalar uma barreira entre as pessoas e outros seres vivos, os ciborgues assinalam um perturbador e prazerosamente estreito acoplamento entre eles. A animalidade adquire um novo significado nesse ciclo de troca matrimonial. Então, a ideia é que a gente, tradicionalmente, ela vai dizer isso, né? O conhecimento científico, biológico, tradicional, sempre pensou em termos de organismo, de organicismo. A gente é um animal que tem corpos, órgãos conectados, mas que esse paradigma, né, ele nesse último século, ele se modificou radicalmente para não pensar as coisas exatamente como organismos, como tradicionalmente era pensado, mas pensado em termos de escrita, né? De escritura, de texto. A gente, para entender o nosso funcionamento, a gente reduz o nosso corpo a um texto, a um DNA, a mapear os genomas, a biotecnologia. Cada vez mais o nosso corpo ele é regido pelo paradigma da escritura, da escrita, né? Esse conceito de escrita, né, tal qual o Derrida opera, ele faz um deslocamento muito interessante para a relação com os animais, né? O conceito de escrita, de écriture, né, ele surge primeiro criticando um certo primado ocidental da metafísica, né, que privilegia sempre a voz, né, o falar como primário e a escrita enquanto secundária, né? Lá no começo da interpretação, o Aristóteles, né, logo na primeira página, ele diz, né, que as palavras faladas, elas são que a palavra falada, ela representa, eu esqueci o termo que ele usa, mas representa por analogia os estados de alma, que por sua vez representam também por analogia as próprias coisas, enquanto que as palavras faladas, elas simbolizam as afecções da alma, elas são símbolos dos estados de alma. Isso significa que tem uma relação de significação, né? Para cada palavra que eu falo a palavra cavalo, só que essa palavra cavalo, ela significa uma infinidade de cavalos no mundo real. Então, é uma palavra que simboliza uma infinidade de objetos no mundo. Então, tem uma relação de polissemia, quando eu falo, né? Só que esses estados de alma, essas afecções da alma, para cada afecção que a gente tem marcado em nós na alma,
teria uma coisa no mundo real. A gente tem na gente essas afecções que têm uma relação de analogia. Cada coisa que existe no mundo, cada cavalo que existe no mundo, cada livro que existe no mundo, a gente tem uma afecção na alma que corresponde um para um, por analogia. Em contrapartida, a palavra falada, ela simbolizaria, né? Ela significaria. Então, ela teria uma relação de equivocidade. A escrita por Aristóteles, ela tem também uma relação de simbolização, mas simbolização em relação à fala. Então, ela é símbolo do símbolo. Ela está mais distante de um discurso que presume chegar às coisas enquanto tal, à verdade. A escrita é sempre tida, tradicionalmente, como secundária, né? Enquanto derivada, enquanto suplemento, né? No vocabulário mais preciso, ela é significante do significante, né? Que por sua vez é o significante de um significado que revelaria aí o sentido da coisa. Ela é cópia da cópia, metáfora da metáfora. A gente pode explicar isso usando vários termos, né? Então ela está mais distante, mais afastada da realidade. O que o Derrida vai tentar mostrar é que não existe, né? Ele diz lá na Voz e o Fenômeno, né? La chose même se le robe toujours. Eu acho que é uma das frases mais citadas do Derrida, né? A coisa mesma sempre escapa. A gente nunca tem acesso a uma realidade enquanto tal. A gente nunca tem acesso a nada que é presente a si. Se vocês pensarem na aula passada, né? No Nancy, que as coisas estão sempre em relação, que uma aparição é sinônimo de comparição, que as coisas sempre aparecem conectadas, quer dizer que não existe presença a si, porque nada aparece sozinho, tudo comparece junto. E comparecer implica estar encadeado numa rede de agenciamentos, de endereçamentos mútuos. Essa rede, ela não tem uma origem, o primeiro momento, o momento originário, e ela não tem um fim também, né? Ela está se encadeando, porque ter uma origem significaria, por exemplo, ter aquela figura do Deus criador e nós, enquanto criaturas desse Deus, esse sentido fora do mundo, né? Ele seria a origem de tudo, então a gente está sempre se remetendo a esse fora do mundo, né? Assim como para Aristóteles, esse fora seriam, nesse exemplo que eu dei, seriam as afecções da alma, né? Então a linguagem teria um fim. Você diz algo, você fala a cadeira, e aí você diz uma afecção da alma que vai representar uma... Aí você chega até aquele objeto ontológico, pronto. Mas não é dessa forma, as coisas elas estão sempre se remetendo umas às outras. E aí o Derrida vai pensar a escritura, isso que teoricamente é tido como mais distante, mais afastado da realidade, como a estrutura mesmo das coisas. A estrutura mesmo da existência é essa estrutura da escrita, de ser derivada, de ser cópia da cópia da cópia, mas é um significante do significante do significante sem um significado, é uma representação da representação da representação sem algo para ser representado. É esse jogo de referencialidade sem origem e sem fim, né? E aí o Derrida, então, ele vai problematizar esse privilégio da linguagem humana, né? E ele vai estender esse conceito, né, essa lógica do suplemento, que ele chama, da escrita, ele vai opor isso a essa concepção tradicional de linguagem e vai tentar pensar, por exemplo, que a linguagem humana é uma forma de escritura, é uma forma de produzir mundos, de produzir realidade, de produzir certas ficções, né, que organizam a nossa vida. Mas a gente pode pensar também, né, em escritas não humanas, né? A gente pode falar, por exemplo, na escritura virtual, na escritura da dança, né? Cada forma de escritura, né? Cada forma de se organizar simbólica, ela tem a sua própria lógica de funcionamento interno, né? A tal ponto que a gente poderia pensar de maneira
A gente poderia pensar a partir desse conceito de escrita do Derrida, e ele fala isso, né, uma escrita dos animais, né, uma escritura dos animais. Os animais, eles escrevem também, eles se remetem, eles produzem relações, eles deixam rastros, eles estão também se relacionando, né. E aí a mudança que a Donna Haraway está operando aqui nesse texto, ela é uma mudança de paradigma também, que remete a essa mudança, né, que os corpos, eles não têm uma origem fundadora, né, como essa imagem do organismo anterior trazia, né, mas o nosso corpo, enquanto escrita, ele está sempre se programando e reprogramando, né? Então, os nossos corpos, eles estão nesse processo de escritura também, de transformação, de modificação. E a gente, desde sempre, se agenciou com o mundo lá fora de diversas formas, né? A tal ponto que a gente não consegue se separar, por exemplo, da pedra que sustenta a gente, para falar da aula passada, a gente não consegue se separar da comida que a gente come, a gente é produzido por aquela comida que a gente come também, ela tem, dependendo da quantidade, do tipo de comida que eu estou comendo, o meu corpo se modifica, tem toda a tecnologia alimentar dos marombeiros que ficam, né? Isso é uma tecnologia que modifica completamente o seu corpo. E, enfim, eu estava fumando um cigarro aqui antes, isso modifica o meu humor. Eu fiz uma experiência no começo do ano, que eu acho que foi a experiência mais reveladora que eu já tive nesse sentido, que foi tentar, eu enquanto uma pessoa acadêmico, né, que vive se entupindo de café para conseguir atender as demandas, né, eu tentei ficar, eu consegui diminuir muito um tempo sem café. Gente, foi a coisa mais infernal que eu já fiz na minha vida. Eu já fiquei sem fumar, sem beber, sem um monte de coisa assim, e eu sou capaz, tranquilo. Mas café, eu nunca fiquei tão mal-humorado na minha vida. Dor de cabeça, mau humor. Gente, isso é interessante, né? Aí a gente poderia trazer o Paul Preciado para a conversa, né? Para pensar farmacopornografia, farmacopolítica, né? De como os nossos corpos, eles estão se agenciando com essas substâncias elas estão transformando a gente. A gente vai pensar, tem todo esse discurso que pensa uma naturalidade do sexo, né? Que vai dizer, oh meu Deus, tem pessoas tomando hormônio, que surreal. A gente já está se agenciando com um monte de substâncias o tempo inteiro. A questão é quais são, onde é que a gente produz onde é que está a natureza produzida pelo mundo que é o nosso, né? Quais são as substâncias que a gente naturaliza? O café modifica o meu cérebro também, modifica, um monte de coisa modifica, né? A questão é quais são essas modificações que a gente considera como naturais, né? E quais são as implicações e os jogos de poder que se produzem a partir daí. Me perdi onde eu queria chegar. Eu estava falando, fui falar do Paul Preciado, gente. Me desorientei aqui agora. Deixa eu tomar um golinho de água. Acho que você estava falando desse agenciamento com substância. Você tinha brincado antes com a tecnologia alimentar dos marombeiros, daí você foi parar no café, você estava pensando das outras tecnologias. Né? Lembrei que a gente então está se agenciando com essas coisas todas e as nossas relações com ditos objetos técnicos se dá da mesma forma, né? Para eu conseguir, eu tenho pouco grau, assim, o meu grau, por exemplo, do meu óculos é muito pequeno, mas eu comecei a usar recentemente porque trabalhando muitas horas, lendo muitas horas, eu começo a ficar com a vista turva e eu não consigo trabalhar muitas horas sem óculos, que a minha visão fica embaçada e tal. E aí eu precisei de um óculos para eu conseguir continuar performando uma vida, assim como eu precisei do café para continuar o meu trabalho, eu precisei do óculos. Esse óculos, ele é produtor daquilo que eu sou capaz de fazer também, assim. Eu não ia conseguir passar horas lendo se não tivesse ele. Esse óculos, ele me produz também, né? Ele não existe independente de mim e eu não existo independente dele. Da mesma forma, a gente está aqui tendo aula através do Jitsi, dessas tecnologias, né? A gente existe nessa relação.
Eu tô com esse fone aqui na cabeça. São exemplos mais óbvios sobre a questão da técnica, mas a ideia é que nós somos ciborgues, nós já somos o Robocop, nós já somos esse agenciamento, e nós já éramos anteriormente também, né? Nós já éramos, mas o ciborgue surge como categoria, mas a possibilidade do ciborgue surgir como categoria tem a ver com essa história dos conceitos que, a partir do século XX, se torna e que se radicaliza no século XXI, né? Mas é uma outra mitologia política que a gente pode reler a história da humanidade também a partir dela, né? De como a gente sempre teve esse agenciamento, né? E pensar essa hibridagem. De um lado, a gente é animal também, né? Mas ao mesmo tempo, ser animal, na medida em que a gente rompe com essa categoria entre natureza e cultura, ser animal significa toda uma outra coisa. Toda uma outra coisa, né? E a gente pode pensar as técnicas dos animais, a gente pode pensar os animais, as relações ciborgues que os animais têm também no interior da escrita deles, das estruturas, você ousado, das estruturas simbólicas, das mitologias que eles têm. Acho que eu estou sendo um pouco ousado demais, assim, mas é um pouco nesse sentido, assim, né? É um pouco nesse sentido que vai. Esse texto tem muita coisa interessante, para a gente discutir. Oi. Todas essas outras coisas que você está falando, né, esses outros animais, eles entram naquela possibilidade de defesa ou de contradição dentro da retórica, né? Seria isso uma revolta da retórica para a gente conseguir entender essa caricatura que a Haraway fala, essa blasfêmia dentro da filosofia, que sempre foi maldita, né? Quando a gente pensa nesse pós-estruturalismo, a retórica vem como algo bendito, né? Aquilo que nos ajuda a pensar esses limites, essas fronteiras entre animal humano, entre gêneros verbais ou não verbais, enfim. Eu não sei exatamente o que você quis dizer com retórica, mas falaria mais no sentido, uma transformação ontológica, assim mesmo, né? E aí a retórica, a gente pode pensar uma relação entre retórica e ontologia, mas eu diria, sobretudo, na medida em que é a fundação de um outro mito, né? Na medida em que ela está propondo a fundação de um outro mito, e ela está inscrevendo, ela inscreve o texto, né, a escrita nos próprios corpos, nos corpos animais, e os próprios corpos animais como sendo artificiais também, né, como sendo atravessados por essa escrita ou por essa retórica. Então a gente pode pensar que é uma interseção entre ontologia, né, e na medida em que pensa esse estatuto. Mas se você quiser falar e explicar, enfim. Eu consigo usar as figuras retóricas para tentar ir além dessas figuras da metafísica da presença, sabe? Sim. O uso das metáforas, o uso das analogias, das comparações. Entendi. Entendi. Muito tempo dentro da filosofia foi negado, né? Entendi, não, com certeza. E aí entra o debate sobre a questão do estilo, né? Sobre o que é fazer filosofia, né? E essa relação entre o estilo e a ontologia. Eu concordo absolutamente contigo. E até é justamente por esse motivo que ela vai pensar a ficção científica como um horizonte potente, né? Tem tudo a ver com esse debate sobre estilo, sobre escrita, em contraposição a um modelo dogmático do pensamento que presume a produção de um saber que está orientado sempre para uma universalidade, né? Por achar uma origem, um fim, e isso transborda no próprio discurso e na própria denegação, né, da retórica, no próprio pensar
a retórica enquanto um discurso secundário em relação à lógica, ou a poética enquanto um discurso secundário, né? Esse projeto do Ocidente tem a ver com essa denegação desse tipo de discurso, e a revitalização da ficção científica para ela é justamente pensar, né, o limite mesmo entre esse discurso científico e a potência de um discurso ficcional, né? Eu acho que isso é algo que está muito presente aqui no texto mesmo. Eu acho que agora eu entendi o que você quis dizer. E concordo. Enfim, tem muitas coisas. A gente pode discutir mais um dia, se vocês quiserem continuar semana que vem nesse texto, a gente pode até continuar, que tem muita coisa interessante, né? Um outro debate muito legal é sobre quando ela vai falar da questão da tradução, né? E como a linguagem dos ciborgues é a linguagem do ruído, né? Isso tem tudo a ver com isso que eu estava falando da escrita, né? A escrita é a linguagem dos ciborgues, e no lugar de um paradigma da tradução, ela vai pensar o paradigma do ruído, né? A gente se comunica sempre ruidosamente. Isso é muito potente, porque tem a ver com essa ideia de que cada estruturas que estão se agenciando, ela produz um mecanismo de linguagem próprio, e que a forma de comunicação é muito mais um esforço para criar uma interface que conecte, que faça com que algum tipo de comunicação opere, mas há sempre ruído. A minha forma de comunicação com o meu óculos, ela tem ruídos também, ele pode arranhar, e aí eu não estou enxergando muito bem, eu tenho que limpar, ele está sempre sendo ruidoso. Eu estou tentando que essa comunicação seja transparente, a tal ponto que eu nem perceba a existência dele, mas o tempo inteiro ele, às vezes, me incomoda, eu tiro. Quando eu vou tirar comida do forno, por exemplo, eu tenho que tirar o óculos, porque ele fica todo embaçado. Então, a gente está ali sempre a gente tem uma interface que a gente se conecta, ele me ajuda, e eu ajudo ele aqui de alguma forma, mas alguns ruídos operam. A gente pode pensar pelo computador. A última vez que eu dei aula sobre esse texto, o Wi-Fi faltou luz, o Wi-Fi ficou caindo, aí a conexão trava. Esses ruídos estão atravessando o tempo inteiro. E essa ideia da linguagem enquanto uma conexão, né? E enquanto ruído, e que isso implica ter esse ruído enquanto paradigma, tem a ver, primeiro, não há nunca uma comunicação plena que esgote a realidade das coisas, né? Que esgote o sentido de uma fala, de uma língua para outra língua, do funcionamento de um objeto para um outro objeto, ou de um objeto para um sujeito, que nessa categoria que embaralha completamente as categorias de objeto e sujeito, né? Isso implica que não há um terceiro termo, né? Que a teoria tradicional da tradução vai presumir sempre a existência de um terceiro termo entre a língua de chegada e a língua de partida, né? Alguém fala em Tupi-Guarani uma palavra, e aí eu vou até esse terceiro termo para depois chegar até o português, por exemplo. Eu vou traduzir a palavra cadeira para uma outra língua, isso é uma cadeira, então eu vou ver na outra língua o que corresponde a esse objeto que é a cadeira. Ou então, isso num sentido mais materialista, mas a gente poderia pensar numa categoria mais idealista. O pensamento é separado da linguagem, cada linguagem é uma forma de expressar um pensamento, então eu vou tentar reproduzir o que esse pensamento anterior à linguagem, qual é a palavra que corresponde no pensamento de uma língua para outra, mas aí ainda tem sempre um terceiro termo ali que vai servir como embasamento para essa passagem de uma língua para outra. A forma de pensamento da escritura, esse endereçamento sem origem, sem fim, essa forma de comunicação da ciborgue enquanto ruído, ela não tem esse terceiro termo, né? A questão é sempre a produção de interface. Isso pode se dialogar muito com o perspectivismo ameríndio também, né, na ideia do xamã enquanto aquele que vai operar a comunicação entre as diferentes perspectivas, né? Porque a gente está inscrito num ponto de vista, implica a gente está inscrito também num ponto de cegueira, né, num limite, e que a gente não consegue ter, porque não há esse terceiro termo, a gente não consegue ter acesso
pleno à língua do outro, a gente não consegue ter acesso pleno ao ponto de vista dos animais, a gente não consegue ver os animais como eles nos veem, né? A gente consegue se ver visto por eles, mas esse se ver visto por eles não esgota, não nos dá a possibilidade de ver como eles veem, né? Uma tradução, nesse sentido clássico, vai presumir que é possível ver como a outra língua vê. E aí o xamã é o cara que está sempre nesse risco, que está tentando mediar entre duas perspectivas, mas é uma mediação sempre ruidosa e perigosa, porque no meio disso você pode se perder, né? Você pode se perder. Esse é um outro aspecto potente nesse texto, né? E uma outra coisa para, enfim, finalizar aqui minha fala, um outro aspecto muito interessante do texto, se vocês quiserem, eu acho que eu mandei na sexta, não sei se todo mundo conseguiu ler o texto, se vocês quiserem voltar para ele, eu posso fazer uma outra exposição sobre outros pontos que podem nos interessar aqui semana que vem, mas eu também posso trazer outro texto, enfim, e aí eu mando para vocês. Mas é que ela diz, né, mais para o final, na página 105, que os monstros sempre definiram na imaginação ocidental os limites da comunidade, né? Isso eu acho muito, muito potente também, né? De cada sociedade, em cada mundo, em cada forma de organização, né? Me diga quem são os monstros, né? Quais são os paradigmas e os medos de uma civilização que a gente consegue entender como aquela civilização se organiza, né? E quem são também os oprimidos, os excluídos, né? E qual é o movimento implicado, né? A gente pode pensar no aspecto antiespecista, que é o que nos uniu aqui inicialmente, como no Ocidente os processos de exclusão eles estão sempre conectados com o processo de animalização também, né? Que excluir o outro tem a ver com animalizar o outro, né? A animalização das mulheres, vaca, galinha, piranha, baleia, todos esses tipos de vocabulário. Baleia tem também a ver com estigmatizar corpos gordos, racismo, enfim, uma série, todos esses processos, né? Chamar alguém de burro tem a ver com você achar que a pessoa é intelectualmente privada. Enfim, a gente tem todo um espaço de vocabulário especista que está inscrito na nossa língua, que faz a gente perceber quem são, né? Que os animais são os monstros, né? Que os animais são os monstros, né? E um pouco o texto que eu trouxe para vocês lá, o meu texto, um dos esforços que eu trouxe, que eu tentei fazer lá foi esse, né? De mostrar a ideia de que o animal não existe. Por trás dessa ideia, o animal não existe, está a ideia de que nós animalizamos, né, os outros, os existentes, aqueles que são excluídos, né, aqueles invisibilizados na nossa sociedade, nós animalizamos eles, e esse processo de animalização ele acontece com os animais também, né? Acontecem com aqueles que a gente chama de animal. Os animais são eles mesmos animalizados. Porque eles não são animais, eles não são o animal, tal qual essa categoria que a própria Haraway está problematizando aqui, essa oposição entre o humano e o animal, né? Essa oposição ela é construída, ela é um mito ocidental, inscrito no interior de uma determinada lógica. Então, tem essa potência, tem esse termo interessante, esse debate interessante, né? Que a gente pensar quem são os monstros tem a ver com a gente entender profundamente como os processos de exclusão dessa sociedade operam. Eu vou parar de gravar, senão acho que eu já não vou conseguir baixar mais. Deixa eu parar aqui.